todos. Meu nome é Felipe Brown, Fernando Batiste. Nós somos ICs do Laboratório LabTem. Estamos na parte, junto com o João Gabriel, de Machine Learning, fazendo a parte de análise de dados e processamento dos dados que vêm do WRF. Vamos fazer uma breve explicação de como ocorre esse pós-processamento, que o Lucas já comentou. Então, após a saída do WRF com os dados, tanto latitude e longitude, da grade do WRF, ele é criado um arquivo .NET-CDF4, que é um grande bloco de variáveis, e cada variável, por exemplo, cada um desses blocos pode ser velocidade de vento, temperatura, umidade. Eles se dividem em latitude e longitude, nesse caso altitude, mas pode ser tempo, pode ter outras coordenadas nesses blocos. Então, esses são os arquivos, tem mais de 140 variáveis nesse arquivo, só que não necessariamente para as latitudes, longitudes e altitudes que seriam interessantes para nós, a altura de hub e a altura das torres anemométricas, também como latitude e longitude das torres anemométricas. Então, a gente pega esses dados, seleciona as variáveis que nos é de interesse, e seleciona também as latitudes, longitudes e altitudes que nos é de interesse. Fazemos uma interpolação vertical, linear, para pegar alturas das torres anemométricas e das alturas do aerogerador. E, depois da interpolação vertical, fazemos uma interpolação horizontal que pega exatamente o ponto das torres anemométricas e prevê as variáveis que nos é de interesse para aquele ponto específico. Aqui o pipeline de como isso ocorre, sendo os em verde os dados e os em azul o programa. Os dados do GFS são baixados, eles são dados de entrada para o WRF, faz o processamento dele, a previsão para aquela grade proposta para o WRF. Então, arquivos do WRF Out, que foi o que eu expliquei no começo, que são NetCDF, que é um grande bloco de variáveis, dá início ao programa interpolate.bash, que roda automaticamente o interpolate.py, que faz a interpolação horizontal e vertical, e foi o que a gente trabalhou fazendo esse script e passando, ele estava todo em MATLAB, passamos ele para Python. Ao final disso, cria vários arquivos .csv, que são tabelas com todas as variáveis, com o datetime, as datas que a gente quer, previsão daqui a 5 dias, e todas as coordenadas que é de interesse para a gente. Qual que é o laser aqui? O laser é assim. Tá. Bom dia, pessoal. Então, como o Felipe falou, meu nome é Fernando, vou falar sobre tratamento de dados de geração. Inicialmente, eu gostaria de trazer uma curiosidade. Cerca de 70% a 80% do tempo para aplicar um algoritmo de inteligência artificial, no nosso caso, uma rede neural, cerca de 70% a 80% desse tempo, ele é investido em tratamento de dados, plotando gráficos, selecionando variáveis e eliminando outliers. Esse daqui é o pipeline que a gente utiliza atualmente para tratar os dados de geração. Então, a gente recebe os dados de geração aqui, a gente passa por um filtro que a gente chamou de filtro Z-score, e a gente tem o resultado aqui no meio. Esse resultado entra em outro filtro chamado manutenção, e após esse filtro a gente tem os dados tratados, que são enviados para a rede neural para seguir com o processamento. Por que tratar os dados de geração é tão importante assim? Porque a nossa base de dados de geração ela vai ser a entrada da nossa rede neural, vai ser uma das entradas, principalmente na parte de treinamento da nossa rede. Então é por isso que a gente faz essa limpeza nos dados.
Certo, falando sobre o filtro Z-Score. Imagina que vocês têm um parque, nesse parque vocês têm 15 aerogeradores. E nesse exato momento, esses aerogeradores estão produzindo, em média, 4.000 kW. Ou seja, 15 aerogeradores agora, produzindo 4.000 kW. Agora imagina que vocês olham lá os dados desses aerogeradores e tem um que está produzindo 2.500. Vocês batem o olho nesse resultado e vocês acham, ele está meio longe da média, tem alguma coisa estranha ali. E é isso que o Z-Score está fazendo para a gente. Quando a gente aplica essa fórmula, a gente consegue ter uma noção de quão longe da média o nosso dado está. Então, para aplicar esse filtro Z-Score, nós aplicamos essa fórmula aqui, que nos diz o quão longe da média o nosso dado está, e nós em seguida, tendo o valor de Z, nós passamos para uma condição. Para Morrinhos, essa condição aqui, para Santa Vitória do Palmar, essa condição aqui. Então, para Morrinhos, se o módulo de Z for maior que 3, nós consideramos outlier. Para Santa Vitória do Palmar, se o módulo de Z for maior que 2,5, nós consideramos outlier. Agora o filtro de manutenção. O filtro de manutenção, como o nome já diz, nós estamos detectando manutenção dos aerogeradores. Nós queremos tirar o dado do aerogerador de manutenção. Então, nós aplicamos essa condição de manutenção aqui. Se nós temos vento, ou seja, se tem vento para a nossa máquina estar girando, está produzindo. Se o vento está entre a velocidade de cut-in e cut-out, mas o nosso dado de geração nos dá um valor menor ou igual a zero, nós consideramos que esse dado é uma manutenção. Então, se ele é manutenção, esse dado recebe o valor de none. None, de inglês, é not a number, não é um número. Então, nós vamos colocar um dado de none nessa condição de manutenção. Aqui, só para exemplificar, nós temos os dados de geração aqui. Nós pegamos um valor de zero aqui. A gente tem vento para a máquina estar trabalhando. Então, ele entra na condição de manutenção. Então, nós colocamos um none. Devido à inércia da máquina, nós colocamos um none um tempo antes e um tempo depois da manutenção. Agora, mostrando os resultados após aplicarmos os dois filtros, nós podemos ver aqui nesse gráfico, nós temos o gráfico de geração de 4 aerogeradores. Claramente, a gente consegue ver que essa curva em vermelho tem alguma coisa estranha. Então, a gente espera que seja detectado outlier. A gente quer limpar esse dado. Quando a gente faz as contas, passando por os dois filtros, a gente vê que a gente tem aproximadamente 55% de dado removido dessa curva vermelha. Ou seja, após nós pegarmos os nossos dados brutos, passarmos pelo filtro Z-Score, depois do filtro de manutenção, nós vamos ter os dados limpos para, assim, poder levar para a próxima etapa, que é a rede neural.